Nasser nasceu e foi criado em Stuttgart, Alemanha. Seu pai era egípcio, mas sua mãe era sérvia. Então ele teve uma criação intercultural. Ele diz que nunca teve a intenção inicial de ser um fisiculturista, acreditando que a estética do fisiculturista era feia. Em vez de esportes baseados em força, Nasser se concentrou no futebol até os 17 anos, tornando-se muito bom no esporte. Depois de uma partida, um dia, ele foi para o pequeno ginásio ao lado do campo com um amigo. Ele decidiu fazer alguns exercícios de leg press e extensões de perna para aumentar sua força para o futebol, mas conheceu um levantador de peso húngaro na academia e se interessou por fisiculturismo imediatamente. Em 1985, Nasser se mudou para os Estados Unidos para seguir sua carreira de fisiculturista. Ele trabalhou duro para se estabelecer no esporte e, no início dos anos 1990, estava fazendo seu nome no circuito profissional de fisiculturismo. Nasser disse que a transição do futebol para o fisiculturismo levou 2 anos. Ele gradualmente aprendeu mais e mais técnicas e começou a pesquisar mais sobre o esporte, percebendo que era uma ótima maneira de ter uma aparência melhor e ficar mais forte. No final, Nasser preferiu o futebol durante sua carreira de fisiculturista, mas admitiu que tinha um natural levantamento de peso. Ele estava levantando 85 quilos aos 17 anos. Um ponto de partida genético ideal para ele fazer grandes coisas. Conforme o interesse de Nasser pelo esporte cresceu, ele se dedicou cada vez mais a aprender sobre certos exercícios. Ele aprendeu muito sobre a importância das proporções e como treinar áreas para manter seu tamanho e espessura. Combinado com esse aprendizado, ele começou a ler sobre nutrição e ganhou uma compreensão de como comer como um fisiculturista. Isso o inspirou a se juntar a uma das melhores academias do sul da Alemanha, cortando para seu primeiro show júnior. O primeiro show de Nasser foi uma competição estadual júnior em 1985. Ele ficou em um medíocre 6º lugar, mas os juízes disseram que ele tinha o melhor abdômen de todos os competidores juniores do show. Essas palavras lhe deram a confiança necessária para continuar. Ele disse na época: "O sucesso é sempre um grande motivador." Nessa época, o pai de Nasser começou a se opor ao seu hobby de fisiculturismo. Ele acreditava que o esporte era cheio de homens narcisistas que não tinham talento. Nasser discordou totalmente disso, pois estava aprendendo o quão difícil era realmente ter sucesso no esporte. Enquanto estudava para seu diploma em História, Ciência Política e Sociologia na Universidade de Augsburg, seu pai intensificou sua postura anti-fisiculturismo. Nasser concordou que a educação era extremamente importante, mas ele também sabia que seu pai não entendia completamente o esporte em que estava envolvido. Para Nasser, o fisiculturismo era um teste pessoal. Ao longo de sua carreira, ele nunca seria visto com outros fisiculturistas fazendo amigos. Para ele, era uma chance de ficar sozinho com os pesos. As primeiras vitórias de Nasser no Júnior no final dos anos 80 o estimularam a treinar o mais duro que podia. Sua estreia profissional foi no Grand Prix da IFBB de 1990 em Helsinki, Finlândia. Neste show, ele conseguiu um top 10. O 8º lugar que ele recebeu foi uma grande conquista para Nasser, permitindo que ele pegasse seu cartão profissional e começasse sua carreira profissional. Após vários pódios europeus, Nasser decidiu que se mudaria para o Znarwa. Ele sabia que se quisesse fazer um nome para si mesmo no mundo do fisiculturismo, era aqui que ele precisava estar. Após uma temporada de treinamento extremamente longa e árdua, Nasser competiu no show mais prestigiado da Terra, o Mr. Olympia. Ele ficou em 6º lugar neste show em 1994 e recebeu um contrato para Joe Weider permanecer no Snowman One e competir. Após a assinatura deste contrato, ele posou no IFBB Night of Champions de 1994 e ficou em 2º lugar, sua melhor colocação profissional neste ponto de sua carreira. Após outros 5 shows do Grand Prix da IFBB na Europa, todos sucessos de 3º lugar, Nasser treinou para o IFBB Houston Pro Invitational de 1995. Com uma rotina de poses incrível, Nasser conseguiu vencer o show com facilidade. Este foi seu primeiro lugar profissional
Então ele estava compreensivelmente em êxtase com o resultado. Desenvolvendo uma opinião negativa sobre os juízes profissionais, enquanto Nasser gostava de competir e exibir seu trabalho duro para as multidões que compareciam aos shows, ele tinha muito pouco respeito por muitos dos juízes. Ele acreditava que muitas das principais competições eram manipuladas e acreditava pessoalmente que ele foi enganado em algumas ocasiões por juízes corruptos e incompetentes. O exemplo mais óbvio de jogo sujo, pensou Nasser, foi seu segundo lugar no Mr. Olympia de 1997. Ele disse que todos no show sabiam que ele era o vencedor merecido. Seus comentários durante uma entrevista foram: "Eu tinha comparado ao vencedor do título de Mr. Olympia de 1997, Dorian Yates, a melhor constituição e a melhor estrutura genética dada por Deus, com veias ainda mais bonitas. Eu não tinha um músculo rompido como ele tinha muitos músculos rompidos. Meu corpo era mais proporcionado e muito mais simétrico. Seu principal problema com essa perda foi que ele sabia que tinha perdido milhões de dólares em dinheiro de patrocínio. Ele disse que se tivesse vencido o Olympia em 1997, ele quase certamente o teria vencido por mais alguns anos depois e teria reunido os lucros do patrocínio. Fui roubado em pelo menos 5 milhões de dólares americanos. Para dar uma estimativa baixa quando estou contando todos os endossos e oportunidades perdidos conectados ao título do Olympia. Fui muito enganado. Minha confiança nunca mais será a mesma. A confiança perdida está além de qualquer reparo possível." Embora tenha havido problemas ocasionais com julgamento durante os anos 990, Nasser venceu muito em várias ocasiões. Talvez a maior vitória de sua carreira tenha sido sua vitória no Arnold Classic de 1999 em Ohio, New Orleans. Nesta competição, ele derrotou facilmente nomes como Kevin Levrone, Jay Cutler e Chris Cormier, chegando com um físico excelentemente definido. Este foi o ponto alto de sua carreira, e ele se deleitou com o sucesso pelo qual trabalhou tão arduamente. Quando a carreira de Nasser chegou ao fim, ele também sofreu de uma infecção por estafilococos no ombro que quase lhe custou a vida. Ele ficou no hospital por um longo tempo e precisou de várias operações para corrigir o problema. Houve um rumor na época de que Nasser havia injetado Synthol no músculo para fazê-lo parecer maior. Ele negou isso com desgosto, dizendo que não precisava usar nada no ombro, pois parecia ótimo. A rotina de treinamento de Nasser focava em levantamentos pesados e rotinas implacáveis. Ele levantava peso igualmente pesado na pré-temporada como fazia na fase pré-competição. Ir até a falha muscular em cada série também era comum, pois ele completava de 3 a 4 exercícios por parte do corpo para manter a sessão curta e pesada. Em seu treinamento pré-competição, os últimos 3 meses antes de subir no palco, ele costumava adicionar outro exercício por grupo muscular. Ele também aumentou a velocidade de seus levantamentos, apesar de sua força reduzida devido à dieta e à falta de sono. Em termos de contagem de repetições, Nasser incorporaria supersets, drop sets, forced sets e triple sets. Nasser sempre foi muito aberto sobre seu uso de esteroides. Ele sempre sustentou que o uso de drogas era generalizado no fisiculturismo profissional, mas todo campeão ainda precisava da genética certa e dedicação para vencer. No final das contas, ele provou que o potencial genético era vital junto com essas drogas. Ele começou com levantamentos de 70 quilos quando estava na adolescência. Então tinha uma excelente base genética para o corpo que ele criou. Nasser disse em várias entrevistas que não tinha nenhum ídolo no esporte. Ele diz que frequentemente ouvia fisiculturistas falando sobre Arnold Schwarzenegger como se ele fosse um deus, mas ele não compartilhava da visão deles. Na verdade, ele acreditava que Arnold tinha pernas fracas, ombros caídos e uma cintura enorme. Nasser achava que seu físico era melhor que o de Arnold em várias áreas. Então ele ficou surpreso por nunca ter vencido um Mr. Olympia. Nasser, o professor Elson Batti, foi um fisiculturista profissional da IFBB que viveu em Costa Mesa, Califórnia. Ele é lembrado hoje como um dos maiores e mais simétricos fisiculturistas profissionais de todos os tempos. Ao longo de sua carreira profissional de 16 anos no fisiculturismo,
Nasser não ficou abaixo do terceiro lugar em 50% de seus 66 shows. Ele também venceu 6 competições profissionais e ficou no top 5 do Mr. Olympia 6 vezes, terminando sua carreira com uma vitória no Arnold Classic de 1999. Embora fosse um fisiculturista talentoso, Nasser também era um homem altamente educado, falando 7 idiomas fluentemente. Ele acreditava que os shows profissionais de fisiculturismo eram frequentemente corruptos e manipulados, mas ele ainda amava o esporte até seus últimos dias em 2013. A vida de Nasser foi interrompida, com apenas 47 anos. Ele morreu dormindo devido à insuficiência renal e cardíaca. Embora não tenha havido uma resposta detalhada sobre o motivo de sua morte, muitos associaram sua morte ao uso admitido de esteroides anabolizantes ao longo de sua carreira. Por fim, Nasser precisou de um transplante de coração, mas não se qualificou como candidato, então decidiu passar seus últimos dias com sua família no Egito. Nasser sempre viu o fisiculturismo como uma busca individual. Ele foi fisiculturista profissional por mais de uma década, escolhendo trilhar o caminho sozinho e encontrar seu próprio caminho até o topo. Sua dedicação ao esporte permitiu que ele se tornasse um dos competidores mais consistentes de todos os tempos. Ele se concentrou intensamente em sua dieta, comendo grandes quantidades de comida que o ajudaram a construir um físico de 300 libras. Sua morte aos 47 anos foi uma surpresa, mas sua paixão pelo esporte sempre será lembrada. Ele escolheu continuar competindo em um esporte que ele acreditava ser corrupto. Se você mostrar o mesmo nível de determinação em sua jornada fitness, quem sabe onde poderá chegar?